Questão 79, 74 do Enem 2021, prova azul. Bora ler primeiro o comando da questão. A ordem é mandada da coroa portuguesa para sua colônia americana. Que colônia americana só? Que colônia americana é essa? Isso aqui é Brasil, né, minha gente? Brasil. Em 1718, apresentava um tratamento na identidade cultural, pautado em. Tá. Então, no meu texto, eu vou ter uma ordem que o rei de Portugal está dando para o Brasil. Ok, vamos ler. Eu, Dom João, pela graça de Deus, faço saber a vossa mercê que me aprove banir para essa cidade vários ciganos, homens, mulheres e crianças, devido ao seu estado escandaloso, a seu escandaloso procedimento neste reino. Ok, devido ao seu escandaloso procedimento neste reino. Fazem o seguinte, que o rei de Portugal vai banir para uma cidade brasileira, tá? Vai banir para uma cidade brasileira os ciganos, sejam homens, mulheres e crianças, devido ao seu escandaloso procedimento neste reino. Faz o seguinte, que o rei de Portugal vai banir para uma cidade brasileira ciganos devido às suas ações, devido às ações dos ciganos lá na Europa. Ele continua dizendo: tiveram ordem de seguirem diversos navios destinados a este porto, a esse porto, e tendo eu proibido por lei recente o uso da sua língua habitual, ordeno a vossa mercê. Essa vossa mercê aqui é o governador da cidade, né? Para onde os, os ciganos estão indo. Ordeno a vossa mercê que cumpra essa lei, sobre a ameaça de penalidades, não permitido que ensinem a língua aos seus filhos, de maneira que daqui por diante o seu uso desapareça. Recapitulando, o rei está mandando os ciganos para o Brasil. Está dizendo para o governador que o Dom João VI fez uma lei recente proibindo o uso da língua cigana, porque os ciganos têm sua língua própria, tá? Os ciganos, os ciganos são um povo é uma nação sem estado, tá? Ciganos são uma nação sem terra, sem território. Eles têm costumes próprios, eh, religião própria, um dialeto, uma língua própria, tá? E que, no caso, Portugal baniu essa língua, proibiu todo mundo de falar. E continua dizendo que não é para permitir o ensino dessa língua aos seus filhos. Os ciganos não devem ensinar essa língua cigana aos seus filhos, de maneira que daqui por diante o seu uso desapareça, essa língua desapareça, tá? Então, o governo de Portugal, Dom João, está mandando para o Brasil ciganos e está dizendo ao governador da localidade para onde os ciganos estão vindo, dizendo que eles estão proibidos de falar o idioma deles. O idioma cigano, tá? Novamente, o como da questão. A ordem emana da coroa portuguesa para sua colônia americana, para o Brasil, em 1718. Apresentava um tratamento da identidade cultural. Que identidade cultural a gente está falando? Identidade cultural dos ciganos. Pautada em, letra A, converter grupos infiéis à religião. Não, o objetivo daqui é eliminar a cultura cigana. Não está falando aqui em nenhum momento de religião, tá? Tá falando da proibição dos ciganos de falarem a sua língua, tá? Então, letra A, falsa. Letra B, suprimir formas divergentes de interação social. Sim, tá? Os ciganos têm sua própria interação social, independente daquela colonizadora. Eles têm sua própria forma de falar. E ao proibir o uso da língua cigana e proibir com que essa língua seja passada de pai para filho, de gerações mais velhas para gerações mais novas, o Estado, a coroa portuguesa, está suprimindo formas de interação social que ela considera ser errada, divergente dela, tá? A língua é uma interação social. Então, ela quer suprimir a cultura, suprimir
essa interação social que não está de acordo com a coroa portuguesa, não está de acordo com a que ela julga correta, que é a língua portuguesa, que é os costumes europeus e a forma de pensar português. Ok, vamos ver o resto. Letra C. Evitar envolvimento estrangeiro na economia local. Ninguém está falando de economia, está falando de língua, tá? Não está proibindo a economia. Falso. Letra D. Reprimir o uso não, reprimir indivíduos engajados em revoltas nativistas. Gente, os ciganos acabaram de chegar. Tipo, acabaram não, nem chegaram ainda. Essa é uma mensagem dizendo que os ciganos vão chegar no Brasil, tá? Como é que eles vão chegar já engajados com revoltas nativistas, com revoltas brasileiras? Falso. Letra E. Controlar manifestações artísticas das comunidades autônomas. Ele não queria controlar manifestações artísticas, ele queria manifestações socioculturais típicas dos indígenas, tá? Que é dos indígenas não, foi mal. Dos, dos ciganos, tá? Então ele queria controlar manifestações socioculturais dos ciganos e não de comunidades autóctones. Autóctones são comunidades indígenas, tá? O texto não está falando de indígenas, o texto está falando de ciganos, tá? Então a letra E está errada por causa esses dois pontos. O governo queria controlar as manifestações socioculturais dos ciganos, não controlar manifestações artísticas das comunidades indígenas. O texto não fala nada de indígena. Então a letra E está falsa. Então ficamos com o gabarito letra B. Se você não conseguiu, quando estivesse resolvendo a questão, pegar essa interpretação da letra B, você poderia fazer essa questão por eliminação, né? Eliminando a letra A, letra C, letra D e letra E, tá bom? Então, essa questão aqui seria mais fácil para o aluno fazer por eliminação, mas é sim possível chegar à sua interpretação correta, como a gente fez aqui. Então, gabarito correto, letra B de bola.